Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Librando Cast, um podcast que conecta inclusão, Libras, tecnologia e inovação. Essa é uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu sou a Fabiane, meu sinal é esse. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, loiros e ondulados, olhos castanhos e visto uma blusa azul clara, com os dizeres Librando Tech e a logomarca do projeto, com a mão em L e em T do alfabeto manual da língua de sinais. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito importante que ajuda na construção de uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais acessível, que é o futuro da Libras com a inteligência artificial. E que tema, hein? Vamos lá! Bom, para isso, hoje eu tenho, na verdade, dois convidados muito especiais. Um é uma pessoa assim que, nossa, ele é analista e desenvolvedor full stack. Full stack, certo? Ele tem uma experiência assim, muito vasta na criação, manutenção, melhoria de sistemas, sites, ambientes virtuais, de empresas de várias possibilidades. Hoje ele trabalha com desenvolvimento e solução completa para artes visuais, para questões visuais, até a questão de como funciona o sistema ali por dentro, como que as informações são gravadas e tudo isso. Ele tem muita experiência na correção de problemas e também no desenvolvimento de melhorias dentro desses sistemas da informática, uso de aplicativos e tudo mais. E há pouco tempo atrás, em dezembro de 2022, ele começou a usar muito mais a questão da inteligência artificial como um apoio para o desenvolvimento e análise e criação de soluções. Ele é pai, é esposo e, nossa, ele é surdo-cego. Tem uma experiência riquíssima, impressionante. E é o Paulo Andrade, o sinal é esse. E junto com ele nós temos aqui uma amiga muito querida, Rejane, que vai nos auxiliar com a guia interpretação para ele. Certo? Bem-vindo, Paulo Andrade. Bem-vinda, Rejane, também. Eu gostaria de convidar e, primeiro, eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre você. Quero que você me conte um pouquinho da sua vida, da sua história. Eu vim aqui nesse podcast, eu nunca participei, primeira vez que eu participo de um podcast, então, por favor, tenha um pouquinho de calma, eu vou fazer aqui a língua de sinais, porque é uma entrevista, né? Eu não estou acostumada. A minha vida, ela teve muitos desafios durante todo o tempo, sempre fui muito desafiado. E hoje eu trabalho nessa questão do tema, né? Esse tema que a gente vai trabalhar, o futuro da inteligência artificial, é um tema muito interessante. Eu não sou profissional, só eu que sou profissional, não, tem várias pessoas. E a gente pode perceber, mostrar a história. No passado a gente tinha muita barreira e as coisas hoje estão muito diferentes, né? A vida hoje é muito diferente. Com o uso da inteligência artificial, isso começou a mudar de maneira muito rápida.
é igual a, por exemplo, vou pegar um suco. A experiência que eu tenho a primeira vez que eu vou tomar um suco é uma. Então, quando eu vou pensar no computador, no uso da inteligência artificial, a gente vê que as coisas não são bem assim fáceis. As pessoas falam, ah, não, olha só, vou mandar ali, cria um relatório. E aí eu fui olhar isso e eu falei, não, mas espera aí, um relato? Não, olha lá, o que que aconteceu? Eu falei, tudo bem. Quando eu abri, pedi para criar, criei uma conta, né, dentro de uma ferramenta de inteligência artificial. E aí eu perguntei, por exemplo, ao ChatGPT, que esse é o sinal, né? Criei a conta, e foi a primeira inteligência artificial que eu usei. E aí, quando eu olhei, o pessoal falava, ah, não, olha lá, olha como é que é. Falei, tudo bem, copiei uma informação, colei lá e pedi para ele colocar, assim, as minhas informações, fui colocando tudo ali, ele trouxe uma informação vasta, completa. E eu fiquei assim, nossa, mas é a primeira vez, eu nunca vi isso. E aí eu pedia, por favor, me ajuda a algumas leituras, algumas coisas. E isso demorava muito. E ele, quando eu vi isso, ele faz isso de uma maneira muito rápida, em um segundo. Traz uma informação completa que eu demoraria muito tempo para analisar e olhar. E quando eu fui ver o que ele trouxe, depois eu falei assim, não, peraí, chat, tira um pedacinho que eu não gostei. E ele fez isso tudo, foi modificando o texto. Quando eu fui lendo, eu fiquei, nossa, impressionado. E aí eu falei, ah, não, um outro dia eu vou tentar, de maneira exagerada aqui, colocar alguma coisa, temas aleatórios, mas ele sempre ajudou muito. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que não é assim, que gera dependência, não é bem isso, é uma ferramenta para ajudar a gente na solução de coisas da nossa vida. E aí no começo eu comecei a mexer, a trabalhar com isso e eu usava para comunicação, no WhatsApp, por exemplo, marcar alguma coisa, um compromisso, um encontro com alguém, um médico. E aí às vezes eu ficava, nossa, com dificuldade para me comunicar e eu pedia para o chat. Escrevia, né, em português, um português ruim, né? E aí eu jogava no chat e falava, você pode, por favor, corrigir o português? E o chat vinha, corrigia tudo e me entregava um texto perfeito. A gramática, respeitando corretamente todas as regras, uma correção perfeita, com vírgulas, com acentos, com tudo, toda a pontuação. E eu copiava e jogava. E conseguia resolver tudo sozinho, não era... Antes eu dependia muito das pessoas, eu escrevia no meu português com dificuldade de comunicação, dificuldade para compreensão, e aí eu tentava explicar, tentava adaptar esse português e era muito difícil, perdia muito tempo. Procurava alguém, procurava dicionário, ia no Google, era muita coisa que eu tentava e eu acabava perdendo muito tempo. Mas com essa ferramenta eu digito ali, coloco, peço para corrigir o português e ele me entrega tudo muito pronto e muito rápido. Aí eu copio, colo no WhatsApp e pronto. Então ele me ajuda a resolver essas coisas e hoje já tem tudo bem. Às vezes mando uma mensagem e falo, não, aqui já está fechado. Então eu agradeço muito a inteligência artificial. E é engraçado porque ela responde nada. A inteligência artificial, eu vou te explicar uma coisa. Essa ferramenta, a inteligência artificial, as pessoas pensam assim, é como um humano, ela tem um aprendizado. O humano, ele aprende desde bebê, desde o nascimento, ele estuda, ele vai para a escola, faz uma faculdade, e durante todo esse crescimento adquire conhecimento e adquire essa informação que fica gravada no seu cérebro. A inteligência artificial, ela é uma máquina e trabalha com essa questão do aprendizado de máquina, né? Então, ele junta todo esse conhecimento. Então, ele pega, por exemplo,
ele entra num processo de processamento, tem toda uma lógica e uma organização. Tem a entrada, ele processa aquela informação, tem contexto, ele linka todas as informações e cria uma teia de informações, né, com toda a hierarquia, e dentro disso ele faz esse aprendizado muito rápido de conexão das informações e consegue te passar uma informação mais direta e mais clara. E aí eu fiquei curioso com isso, porque como é que isso funcionava? Então eu te falo, é algo realmente muito difícil. Então de verdade eu não vou te explicar a área técnica, a parte técnica não, mas um pouquinho da teoria. Mas você pode, por exemplo, pensar na área da língua. Porque a inteligência artificial, ela tem toda essa organização da frase, ela busca dicionários, informações na internet, ela faz um levantamento de informações muito grande. Então, isso ajuda, por exemplo, pode ajudar o intérprete, ela interpreta um texto, e aí você pode ler e falar, não, troca. E aí a teoria fala assim, não, peraí, calma, vamos entender, dentro do computador a gente tem muita coisa. E em um segundo ela traz toda essa resposta. É algo muito bom. É muita coisa. Nossa, hein? E uma pergunta particular, desculpa, mas você nasceu surdo cego? Como que foi a sua vida, a sua infância? Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. A minha família toda mora lá no Rio de Janeiro, né? E eu descobri que eu era surdo, só surdo, cego ainda não, só surdo. E descobriram quando eu era pequeno. Foi muito difícil, minha família lutou muito. Eu ia muito para fono, fazia terapia de oralização, não deixavam eu aprender Libras. Havia uma barreira muito grande. E eu cresci assim. Quando eu estava com mais ou menos 16 anos, meu pai olhou e falou, nossa, eu caminhava e tropeçava, batia a cabeça, me machucava com muita facilidade, batia nas pessoas, esbarrava, e meu pai começou a achar estranho. Falou assim, nossa, eu acho que ele tem algum problema de visão também. E aí me levou ao médico, e ele falou, cara, não conseguiu encontrar, e ele não via isso. E quando eu fui crescendo, com 23 anos, eu morava ainda lá no Rio, até os 23, né, eu morei lá, depois mudei aqui para Brasília. E depois, realmente, eu procurei escolas inclusivas, e tinham, por exemplo, aula de reforço, né, para ajudar nas disciplinas, para pessoas surdas. E quando eu comecei a ir para lá, eu desenvolvi um pouquinho melhor. E aí procuramos um médico para tentar encontrar esse problema que eu tinha nos olhos. E aí um médico fez toda uma análise, uma pesquisa, exames, e descobriu que eu tinha uma doença chamada de RP, retinose pigmentar. Esse é um problema nos olhos, né? Uma doença ocular que dá um problema na retina e vai diminuindo a visão. E descobriu que eu tinha isso, a retinose pigmentar. E aí, antes eu enxergava muito bem, mas com o tempo eu fui perdendo a visão, né? E perdi primeiro um pouquinho do lado direito, e depois, há alguns anos, eu comecei a perder o outro lado, né? Então, comecei a perder pelo esquerdo e depois o direito. E aí comecei a usar a língua de sinais tátil, e até hoje eu sou uma pessoa surdo-cega, uso Libras tátil, já aprendi sozinho, claro, nunca fiz curso de Libras tátil. Eu aprendi sozinho. Sozinho? Sim. Aí eu comecei a namorar, usava a língua de sinais, ela sabia da dificuldade. E aí, sinalizando pelo tato, a gente começou a entender um pouquinho melhor. Por exemplo, um colega de trabalho meu, Pedro, ele
fazia língua de sinais perto de mim e eu não conseguia enxergar. E depois, com o tempo, eu fui pedindo para ele deixar eu segurar as mãos dele. O Pedro já é acostumado com isso também. A gente tem, uma vez ou outra, as pessoas olham e falam assim, mas por que está segurando? Eu falo, não, desculpa, eu não estou enxergando. Então, as pessoas acabam fazendo para mim. E até hoje eu sou assim, e hoje sou realmente uma pessoa com surdo-cegueira. Nossa, isso é maravilhoso. E mesmo sendo surdo-cego, você estudou muito, se desenvolveu, fez uma faculdade. Qual faculdade que você fez? Qual curso? Eu estudei realmente, estudei muito, batalhei bastante, né? Como eu falei para você, estava no Rio, mudei para Brasília, terminei o ensino médio e eu fui fazer faculdade numa faculdade particular, o curso de Sistema da Informação, né? E aí, nesse curso de Sistema de Informação, numa faculdade, um curso mais simples, de 3 anos, mas é muito complicado. Mas não foi só esse, eu fiz vários cursos complementares na área de tecnologia, porque só a faculdade, só o certificado da faculdade, eu não acho que eu seria capaz de trabalhar, então fui complementando com outros cursos. Então, antigamente era assim, sempre fui de pegar muito curso, aprendia, desenvolvia naquele conteúdo e ficava nessa mescla da faculdade com o conteúdo. E eu lembro que hoje, quando eu vejo essa questão da tecnologia, os cursos que eu fiz no passado já, de fato, estão ultrapassados, ficaram lá. Eu preciso buscar, porque a tecnologia está avançando todo dia. Inclusive na questão da inteligência artificial. É impressionante essa mudança. Nossa, mas como você se interessou pela tecnologia? Por que você se interessou pela tecnologia? Na verdade, há muito tempo atrás, quando era criança, tinha uns 6 anos de idade, meu pai trouxe para casa um computador. Aquele antigão, era enorme, a tela era enorme também, grande, o teclado era grosso, o mouse era grande. E aí eu peguei esse computador e comecei a mexer. E era muito tempo atrás, era o Windows mais antigo. E aí eu tentava mexer, tentava entender aquilo ali, e meu pai começou a me ensinar um pouquinho, né? Tinha uma dificuldade de comunicação muito grande, mas eu aprendia com meu pai, eu observava o que ele estava fazendo, meio que uma cola do que ele estava fazendo, e ele ia me mostrando visualmente, aí eu ia entendendo, percebendo aquilo ali, e meu pai falou assim, não, meu pai ia trabalhar e eu fazia o quê? Aproveitava, ligava o computador enquanto ele estava fora de casa e mexia, bagunçava tudo, travava, mudava tudo. Meu pai falava, não, você não pode mexer. Eu falava, não, desculpa, então, eu não sabia, mas é porque realmente eu queria conhecer, mas eu mexia mesmo. E aí isso me deu um aprendizado muito bom. E hoje eu penso que nessa área eu tenho um perfil desde então. Nossa, e você falou também que hoje você é um profissional, trabalha na área de análise e desenvolvimento full stack. E o que é isso? O que um desenvolvedor full stack faz? Então, vou te explicar aqui. Na área da TI, nós temos vários tipos de trabalho, várias áreas são necessárias. Temos a análise de negócio, né, com o cliente, o que ele quer fazer, qual o software que ele quer utilizar ou desenvolver. Então, nessa questão, o cliente ele pede para eu fazer um sistema, certo? Eu anoto, tomo nota de tudo isso e aí a gente cria um documento e entrega. Essa área intermediária aqui, que é o desenvolvimento, ela vai fazer isso. Ó, nessa área, dessa área tem uma ramificação muito grande, são vários tipos de trabalho. Então, assim, eu que trabalho, de forma resumida, né? Eu vou resumir para você. Como desenvolvedor, a gente usa dev, né? O desenvolvedor, a gente fala, é a cultura na área da TI de falar dev. Então, o dev, ele foca nessa organização e no desenho do site, né? Nas cores, no design e tudo mais. No desenvolvimento de máquina, na criação do sistema. E tem o grupo que é responsável pelo banco de dados, né, que vai colocar todas as informações ali dentro, bancos de dados e tudo mais, que vai gravar, análise e tudo mais.
cada área dessa tem um profissional. E o full stack, ele trabalha com todas essas áreas, é tudo junto. Esse é o meu trabalho, eu trabalho com todas as interfaces, com o desenho, com o desenvolvimento, com os dados, com tudo. Então é um trabalho muito mais completo. Igual como acontece hoje, por exemplo, tem o cloud, né, que é a nuvem. Tudo isso a gente faz. Inclusive a inteligência artificial entra no nosso trabalho também do full stack. Então o full stack é aquele profissional que entende de todas as etapas. E esse é o sinal, full stack. Porque é o front-end, né, onde é o que você vê, e o back-end que está na programação, em tudo que eu recebo para poder passar para você aquela informação que você está visualizando no site. Então esse que é o sinal de full stack. Nossa, uau, é muito difícil isso! E você falou, claro, que no começo, você começou com a inteligência artificial ali em 2022, né? E como é que essa inteligência artificial ajudou a mudar a sua vida? Como é que ela ajudou a mudar a sua rotina? Bom, realmente, como eu contei para você no começo, né? Eu comecei a entrar nessas ferramentas e eu ficava imaginando. Eu entrava, ficava tentando, testando e um tempo depois as pessoas começaram a ver isso, usar mais a inteligência artificial, e isso se difundiu no mundo inteiro, né? Mas ainda não tinha o foco nisso, né? A pesquisa nisso. Então, eu descobri, demorou mais ou menos um ano para adquirir essa experiência, mexendo com a inteligência artificial. E essa ferramenta é porque, por exemplo, você vai fazer uma atividade que tem todo o passo a passo. Então, você escreve passo a passo e aí manda para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu faço isso e vou ticando, né? Cada coisa, cada etapa que foi feita. E isso realmente é muito incômodo, é muito chato, às vezes uma coisa muito, muito simples, por exemplo, abrir o Word. São coisas assim muito... vou imprimir, vou fazer um negócio assim muito simples. Então, eu peço para a inteligência artificial, pô, você pode fazer a atividade para mim? Mas primeiro, claro, eu expliquei para ela. Ela faz tudo muito rápido e me traz pronto esse passo a passo ou essas etapas. Ou também, peraí, vou te contar guarda essa informação. Eu fiz, então, por exemplo, primeira etapa eu mandei, fiz, ela, ok, aí fiz e tiquei a primeira etapa. E aí a gente vai dando check em todas as etapas que foram feitas e entrega ali tudo muito pronto, tudo pronto. Eu que trabalhei, claro, mas ela me ajudou a organizar. É igual, por exemplo, a IA, ela cria uma imagem, por exemplo. Quando eu peço para ela criar uma imagem, você pode pedir, eu preciso de uma imagem no estilo de desenho e, poxa, você vai pagar um ilustrador, é extremamente caro, e a IA te dá isso de graça. Ou não, eu pago ali R$ 95 por mês, para poder ter acesso premium e tenho tudo, todo o desenho, toda a imagem, posso criar muito mais de 1000 imagens. Então a IA cria para mim uma imagem perfeita com aquilo que eu quero. Nossa, são muitas funções que ela tem, muita coisa que ela faz. Eu, por exemplo, tiro uma foto minha e eu quero o meu irmão ao lado, aí eu falo assim, nossa, eu quero... Por favor, eu tenho uma foto minha com meu irmão. Eu mando a foto e falo assim, você pode, por favor, tirar o meu irmão? Tira a pessoa que está do meu lado. E ela vai e tira e fica muito perfeito. Ou fala assim, você pode trocar a roupa, bota uma roupa diferente. Aí, me dá essa roupa, né? Então, a roupa do Brasil, da Copa do Mundo. E realmente, a IA, ela realmente ajuda a gente muito. Ela tem ajudado a vida da gente. E é interessante porque hoje... o surdo cego, ele tem utilizado muito a inteligência artificial para ajudar nessa questão do dia a dia, da rotina. É muito mais rápido. E, só para você entender, para complementar o que você falou, dentro desse tema, claro,
tem muita coisa, mas o surdo, ele é capaz sim de conversar, de entender o português, igual você falou antes sobre o português. Tem uma barreira de comunicação muito grande e o surdo escreve ali e coloca numa estrutura do português. Por exemplo, a IA, ela sabe que a maneira como você escreveu, por exemplo, a maneira de escrever de um advogado, uma pessoa da área do direito, terminologia jurídica, e aí você vê aquilo ali e você fala assim, não, eu quero que você coloque na norma culta. E ela deixa aquilo ali perfeito, profissional para eu entregar para um advogado, para conversar com alguém. Então, ela facilita muito a nossa vida, a vida da pessoa surda. Mas eu não preciso ficar dependente de mais ninguém. Ela deu liberdade para gente, não é para coisas simples no nosso dia a dia mesmo, para corrigir uma frase, para ajudar na minha vida. Converso ali, mando, resolvo meus problemas sem aquela barreira de comunicação que existia antes. Antigamente a gente dependia de alguém, as pessoas ignoravam a gente, criavam mais barreiras e a IA trouxe uma mudança muito grande na nossa vida. Nossa, e você pensa hoje, por exemplo, a IA já tem diversos tipos de papel, de atividade. Você acha que na área de programação, né? Na área da informática, de programação, no futuro, a IA vai substituir o programador? Vai substituir o humano? Bom, na minha opinião, é muito difícil isso acontecer, tá? Porque, deixa eu pensar, nossa, que pergunta difícil. Bom, normalmente, por exemplo, o intérprete de Libras, a pessoa surda, ela precisa de um intérprete para intermediar essas comunicações. Então, quando ele precisa, ele chama para encontrar, para conversar com uma outra pessoa, para fazer essa tradução entre a Libras e o português. Qual é o problema? O surdo, ele às vezes acontece de madrugada, tá dormindo, acordou se sentindo mal, passando mal, quer ir ao hospital e aí ele vai pensar o quê? Cara, quem que eu vou chamar? Tá todo mundo dormindo. Não tem acessibilidade, como é que eu vou fazer? Eu vou para o hospital. É muito difícil, existe uma barreira de comunicação com o médico, né? Então a gente pensa que eu posso chamar um intérprete de madrugada, mas tá todo mundo dormindo, como é que eu vou ligar para alguém? Como é que eu vou chamar alguém? Então a gente pensa que o uso da IA não vai substituir, claro, mas ele vai auxiliar em momentos específicos, sabe? De madrugada, poxa, eu falo, não, pode me ajudar com o médico? Ou no futuro, lá no futuro, claro, a gente vai construindo, por exemplo, vão construir robôs, androides, a gente já viu no jornal vários tipos de notícias que trazem isso, mas nada disso está pronto. Nada disso o modelo de IA ainda está em processo. A IA de Libras no mundo é muito complicado, ou de línguas de sinais do mundo. Então, às vezes, por exemplo, eu pego um vídeo em língua de sinais, começo básico, oi, mando para a inteligência artificial, ela analisa e demora muito, 5 segundos, coisas que ela levaria menos tempo, aí ela demora muito mais para abrir essa informação. Eu entendo que essa questão da configuração de mão, né, dos parâmetros da língua de sinais, do movimento, são complexos, né? E eu sei que você entende, por exemplo, a língua de sinais, quando ela está sendo falada. Aí, às vezes, eu vou e sinalizo devagar, tudo bem, mas aí falta o quê? O surdo vai olhar, oi, oi. É um pouco complexo a maneira como é feito. Aí eu preciso fazer separado, o e o i separado para a inteligência artificial entender, porque se eu faço o sinal de oi, ela não sabe, ela não entende ainda. Então, nessa questão da língua de sinais, das configurações e tudo mais, é uma pesquisa que ainda vai demorar um tempo muito maior. Tá? Vai continuar tendo um desenvolvimento, claro, as pessoas vão tentar, mas vão procurar. Eu vi no Instagram também, por exemplo, língua de sinais dentro da IA, teve em outras línguas também o uso da IA, por exemplo, no inglês. Eu vi em língua americana de sinais. Aqui no Brasil a gente ainda não vê muita coisa, a gente precisa pesquisar muito, procurar muito. Até hoje eu só tentei postar, por exemplo, vídeo em língua de sinais, oi, tudo bem? E foi bem ruinzinho.
Sim, eu vi, acho que há um tempo atrás, semana passada, algo do tipo, um rapaz aqui no Brasil, uma pessoa que criou uma inteligência artificial que capta a imagem do rosto, do corpo e da sinalização. Aqui no Brasil, você viu isso? Eu, mais ou menos, eu vi alguma coisa, mas não é nada profissional, né? É bem pequeno. Sim, sim, só um pouco. E sobre a questão do profissional de informática, o programador. Como é que é essa questão do programador? Você acha que a IA vai substituir um programador, por exemplo? Olha, a minha experiência de trabalho nessa área, né, de sistema da informação, na criação de sistemas, a gente usa uma linguagem de programação que é o C++, né? É uma programação, é um tipo, por exemplo, tem o Java, tem linguagens de programação diferentes, tem C++, tem o Python. Nós temos vários tipos de linguagem. Eu uso o C++. E o trabalho nessa área é muito complexo. Antes não tinha inteligência artificial, então antigamente eu trabalhava focado nessa, e aí criava os códigos, colocava tudo ali para criar um site, um sistema, por exemplo. E eu não lembro muito bem, às vezes aí eu ia procurar alguma coisa, pegava em alguma informação, ia colocando tudo ali para poder criar, botava para fazer um teste, ok. E aí, às vezes, travava, o sistema não funcionava, eu precisava ir lá e corrigir pedacinho por pedacinho. Antigamente era muito ruim. Eu trabalhava muito com essa questão da programação, escrevendo os códigos e tudo mais, e era muito complicado. E o cliente reclamava que estava travando, que era muito difícil. Eu tentava procurar ali para encontrar onde estava o erro, onde tinha um bug. E encontrava ali uma barreira, era muito trabalhoso, né? E dava um erro, e aí a pessoa falava, olha, eu não estou conseguindo acessar, e aí eu ia lá de novo, pegava, entrava no código, ia ter que olhar pedacinho por pedacinho até encontrar o bug, até encontrar o erro para corrigir, devolver para o sistema, para até ficar bom. Nossa, era um trabalho muito grande. Com a IA hoje, isso mudou completamente. Eu falo assim para o chat, para a IA, por favor, corrija esse código para mim. E aí eu coloco ali o prompt, né? Tá dando erro, onde é que tem o erro? Aí a IA analisa o código, procura o erro, encontra em segundos e corrige. É muito rápido. Aí fica tudo muito pronto, muito rápido. E aí eu fui testar, peguei o código que ela corrigiu, testei e deu certo. Outro exemplo, eu criei um sistema e aí eu pensei, o sistema estava trabalhando com a programação, eu demorava mais ou menos 3 meses para criar o código, né, para entregar para o cliente. 3 meses, mais ou menos. E aí o cliente esperava 3 meses e pagava um absurdo por isso, porque era realmente um trabalho muito grande, a gente precisa comer, precisa pagar plano de saúde, e aí o cliente entendia e acabava pagando, né? Então a gente trabalhava e perdia muito tempo. Em 3 meses entregava um sistema. Com a IA, em um dia. Trabalho de meses se resumiu a um dia. Então eu fazia assim, cria para mim um sistema de compra, um site de compra, por exemplo. A IA cria pronto, traz o código todo feito, pronto, certinho. Aí eu vou lá, abro o código, analiso tudo e eu fico assim chocado com isso, porque já está tudo pronto. E aí eu fico lembrando, nossa, eu demorava tanto tempo e a IA mudou isso tudo, fez sozinha e muito rápido. Quando eu copiei, abri o site, funcionou perfeitamente. Não travava, é muito difícil travar. E aí eu pensava, nossa, podia só mudar um pedacinho, uma palavra, um título, o nome da empresa. Aí eu coloco lá, a IA faz sozinha, já muda e já altera ali no sistema muito rápido. Então a gente vai pedindo para fazer os ajustes e isso acontece de maneira muito mais ágil hoje em dia. Tudo fica pronto em um dia. Tipo, o cliente me pediu hoje, eu entrego amanhã, sabe? Essa é a mudança. Nossa! E você falou que usa o ChatGPT, por exemplo.
Você conhece alguma outra ferramenta? Você começou com o chat, desculpa. Mas hoje você usa, porque a gente sabe que tem vários, tem o Gemini, tem várias IAs hoje. Qual hoje você escolhe como a sua preferida? Realmente, tem muitas IAs. Mas eu vou te explicar uma coisa. A primeira inteligência artificial, ela que foi assim, que tem um modelo de diversidade e tudo mais, é o chat. O chat, ele aprende, tem essa questão do modelo de aprendizado de máquina. Não, mas cada uma tem um papel diferente. O chat GPT, ele tem uma questão, por exemplo, a empresa lá nos Estados Unidos que criou para aprendizado de máquina e tudo mais. O Gemini, ele é do Google, né, da empresa Google. E ele tem um modelo para outro trabalho. O Cloud, que é outra IA, eu não sei o sinal, acho que o sinal é esse, alguma coisa assim, né, do Cloud, por causa do desenho de uma nuvem. Mas cada um tem uma função diferente, um papel diferente. Por exemplo, o chat ele é para pessoas comuns, para comunicação, para fazer atividade, material, coisas de trabalho simples. O Gemini, ele é um modelo focado na análise, na pesquisa, na busca em sites, em ferramentas de busca e tudo mais, assim como o Google, né? O Google, ele é uma ferramenta de busca, certo? Mas não é só isso. Eu peço para ele procurar, encontrar por exemplo, um intérprete, para fazer um texto, tá? Então, eu só peço coisas assim. O Cloud, ele é focado na programação. Ele cria sistemas, cria sites, cria tudo isso voltado para a programação. Não é para comunicação simples, ele é mais profissional, mais técnico, e esse eu uso muito. Então, eu uso todos, na verdade, mas o que eu mais uso hoje é o ChatGPT, porque eu uso ele muito para comunicação. Eu converso com ele, peço para ele arrumar, organizar. Se está tendo algum problema que eu não entendi como é, eu copio, colo no chat, peço para ele me explicar e devolvo uma resposta. Então, assim, hoje o chat tem me ajudado muito mais, o ChatGPT. Eu uso, acho que 4. O ChatGPT, Gemini, o Cloud e o Copilot do Windows, né? O Windows tem o Copilot, a Microsoft. E eu uso essas 4. O mais famoso, claro, todo mundo sabe. Cada um tem a sua preferência. Eu hoje uso mais o ChatGPT mesmo. E qual que é que dá a melhor imagem? Qual dessas ferramentas cria a melhor imagem? Depende do... Não é perfeito, né? Claro, depende muito do que você quer. Por exemplo, eu às vezes coloco um prompt, né? Tudo depende do prompt. O que é o prompt? É o comando que eu vou digitar ali naquela linha e mandar para a IA. Esse prompt é o diferencial. Então, o que eu pedi e o que você pedir vai ser diferente. Por exemplo, eu exagerei, coloquei um português ali de qualquer jeito, com palavras erradas, tudo bagunçado de qualquer jeito, sem seguir gramática nem nada, sem seguir as regras. Aí eu falei assim, eu preciso que você faça um programa e tudo mais. Meu, né? Meu, coloquei ali. Você, com o português correto, a inteligência vai entender de outra forma. Então, é tudo muito diferente. Por exemplo, eu estava conversando com a inteligência artificial e pedi assim, qual o carro, o tipo de carro que eu posso usar todo dia que vai ser melhor para mim? A IA falou assim, o melhor para você é um carro elétrico, porque você usa todo dia o carro para levar, para buscar, anda para muitos lugares. Eu falei, ok. E aí eu perguntei, mas qual o carro para viagem? Para viajar para longe, é melhor usar um carro elétrico? Ele, não, porque para uma viagem a longa distância, o Brasil ainda não tem pontos de recarga espalhados pelo país inteiro, então é melhor o combustão. E aí para outra pessoa ele vai dar uma resposta diferente,
Então, quando a gente vai encontrar essa resposta, é diferente. Aí, se eu falo assim, olha, desculpa, eu já conversei com a IA aqui e ela me trouxe uma informação diferente. Então, tudo depende do prompt que você coloca. E cada pessoa coloca de um jeito. A IA, ela é de aprendizagem de máquina. E ela não é assim, ela se adequa a perfis de cada usuário, né? Então, cada pessoa tem um perfil e ela trabalha de uma forma diferente. E hoje, o foco no surdo cego, claro, você já me falou que ele ajuda muito com o português, com correções, mas você acha que a IA pode, ou poderia, na verdade, né, criar outro papel, outra função para ajudar mais o surdo? Tem alguma coisa que ainda a IA não faz e que poderia fazer para ajudar o surdo e o surdo cego? Bom, deixa eu pensar. Por exemplo, médico. Eu preciso ir ao médico. Como é que eu vou me comunicar com o médico? A pessoa vai, por exemplo, não quer um intérprete junto, vai sozinho. E para comunicação, algo que podia ser melhor, tipo o surdo escrever, mandar uma mensagem. Em Libras não, português não é bom e tudo mais, e ele colocar ali a IA compreender. Então, acho que assim, a gente precisa entender dessa questão do que a gente vai colocar para mandar certinho. Para uma pessoa que é ouvinte, ela vai ver, vai entender, sabe? Por exemplo, se eu vou conversar em língua de sinais direto com uma pessoa que não sabe, eu vou colocar ali, vou escrever, vou fazer as correções, vou pedir para o chat corrigir e vou entregar para uma pessoa ouvinte. Mas a IA, ela tem várias funções, ela poderia realmente ajudar mais nessas consultas, na área de saúde. Ainda, claro que isso não está pronto, é um processo. A gente tem a questão do avatar, né, de empresas que fazem isso, e eles são atacados e são vencidos, mas são ideias interessantes. É uma invenção muito boa de pensar como que vai ajudar a pessoa surda nisso. O que isso falta? Por exemplo, qual que é o objetivo? É nesse encontro comunicar? Qual que é o papel? É um intérprete de Libras, entende? Mas a IA, ela não vai substituir o intérprete, nunca, viu? Não é um substituto. A IA, ela é um socorro, uma emergência, situações pontuais. Então, como é que você imagina o futuro? Porque hoje a gente ainda não... Claro que não é hoje, mas como é que você imagina, por exemplo, nossa, no futuro eu gostaria que a IA fizesse isso. O que você gostaria? É um sonho, né? Não penso muito nisso, mas, por exemplo, filmes de robô que a gente vê, igual antigamente tinha, né, o Exterminador do Futuro. E aí as pessoas realmente têm medo que a IA possa fazer aquilo e se revoltar contra os humanos. Eu continuo estudando isso e a gente vê que isso não é uma realidade, isso é ficção. Não vai acontecer da inteligência artificial matar todo mundo e dominar o mundo, isso não vai acontecer. Mas eu gostaria que realmente a gente pudesse pensar nesses limites de perigo, né? Porque, claro, não vai acontecer de mexer em ninguém, de fazer maldades, mas a gente precisa ter uns requisitos, tem que ser cortês, tem que ser educado, a gente precisa interagir com a IA, conversar com ela, fazer perguntas e receber respostas, sem ofensas, sem agressões. Há um tempo atrás eu falei assim, não, deixa eu fazer uma brincadeira, eu vou provocar aqui a IA. E ela não me devolveu a ofensa, isso foi interessante. Então, assim, a gente precisa realmente usar uma ferramenta que ajuda a gente. Então, a gente pergunta, ela responde, complementa uma informação. É muito bom, gente. Eu não acho que no futuro vai acontecer algo desse tipo. Mas hoje, por exemplo, a gente está em 2026. Ok, vamos ver como é que isso vai acontecer. Como eu falei para você, a gente tem empresas aí que trazem tudo isso, startups, mas Ok, e quando você pensa, por exemplo, a IA
Porque, na verdade, ela ajuda muito a vida de todo mundo, surdo, ouvinte, qualquer pessoa ganha muito por causa da IA. Mas eu percebi que algumas pessoas, elas se aproveitam, né? Ela usa a IA de forma errada, porque ela faz, por exemplo, tem que fazer um trabalho, fala, não quero fazer, manda a IA fazer e entrega de qualquer jeito. Você acha que é possível confiar em tudo que a IA, toda a informação da IA, dá para gente confiar 100%? Não, não. Pela minha experiência, eu vejo que o que acontece? A IA, a gente manda, né? Vai lá, faz. Mas quando está pronto, é nosso papel ver, porque antes eu fui, analisei, não sou bobo, né? Então eu fui olhar, fui ler o que ela falou e tinha erro. Aí coloca coisa que eu não pedi. E precisa complementar, às vezes eu coloco um prompt e não está pronto, a gente precisa conversar com ela para criar esse contexto, explicar para que o trabalho seja adequado. Então, existe uma troca para que ela depois possa fazer e trazer um resultado efetivo. Eu não posso simplesmente entregar, deixar que a IA faça tudo sozinho, não. A gente tem que trabalhar junto com a IA. Né? Tem muita coisa, então a gente vai acompanhando, vê o que a IA falou e tal, e vai ajustando. Não pode deixar, de fato, ela fazer tudo sozinho, né? E você acha que o surdo também pode aproveitar a IA para aprender o português, por exemplo? Nossa, já aconteceu. A minha esposa é professora de português, mas assim, eu tenho 2 filhos, então ela tem uma preocupação, eu trabalho muito com as coisas da família, né? E eu sou muito independente. E às vezes eu ficava assim, me ajuda com português, para escrita, e agora eu não peço mais. Hoje eu sou independente, porque eu já uso a IA a esse favor, a IA corrige o texto para mim. Mas, por exemplo, eu escrevi algo lá com um português bem falho, coloco na IA, ela corrigiu, eu faço uma leitura, então eu aproveito, quando ela corrige, eu aproveito para ler, entender um pouco da sintaxe, da gramática, da pontuação, e aí eu vejo, por quê? Por que o verbo está assim? Como é que funciona o artigo? Como é que funciona tudo isso? Então eu vejo esse texto que foi criado, eu leio esse texto em português e eu começo a refletir essas regras, entender essa comparação do que eu escrevi e da informação que foi criada. E aí, olhando isso, eu vou entendendo um pouquinho melhor o português. E às vezes eu pergunto, tá certo? A regra do português sempre usa isso? Nem sempre, né? Porque aí depende muito do contexto. Então, a IA, ela traz todas essas informações também para eu aprender. Então, eu sinto que eu entendo muito melhor. Então, por exemplo, eu coloco uma frase, metáfora. Não é muito... A metáfora, por exemplo, ela é muito diferente. E ela depende de muitas outras coisas. Aí eu peço, por exemplo, coloco lá na IA, peço 3 exemplos de frase. Aí eu leio, vou entendendo e vou aprendendo com aquilo. E é muito legal isso. Ela me ajuda a aprender o português também. Aí eu tento, às vezes, né, escrever o meu português do meu jeito, mas claro, tem muito erro e a IA corrige bastante. E aí é legal porque, poxa, eu sou surdo cego, não estou acostumada a escrever o português tão bem assim, eu uso mais a língua de sinais. Por isso que a gente pensa, então, por exemplo, para o ouvinte que escreve ali em português, um ouvinte que sabe escrever, então eu vou pegar ali a informação, colocar na IA e ela vai falar assim, essa informação, o ouvinte escreveu certo? E aí a IA falou, não, faltou vírgula, botou ponto, eu falei, inclusive ouvintes... Então, ouvintes também escrevem errado, e a IA consegue corrigir tudo. E aí eu perguntei para ela, como é que você aprendeu português? Ela falou assim, é exatamente como eu falei, é prática, é treino, é contexto, a internet, ela busca informação numa gama muito grande de lugares. Por isso que ela consegue fazer essa comparação de maneira muito rápida, fazer uma correção, ajustar um texto, botar uma pontuação, algo e devolver o texto todo corrigido. E, por exemplo, eu que sou surdo,
O surdo, ele precisa também, claro, aprender o português. Ele precisa seguir essa questão da inteligência artificial para isso. Por exemplo, eu terminei já os meus estudos, mas a gente esquece do português, porque a gente vê, entra na comunidade surda, fala só, usa só Libras e acaba esquecendo o português. Mas na nossa vida a IA está aí para ajudar a gente nisso, para entender melhor o português e me ajudar com essas correções, para evitar esquecer o que eu já aprendi. Então a gente vai seguindo e vai conseguindo adquirir esse conhecimento. Eu não estou o tempo todo junto com pessoas ouvintes, a gente se encontra mais com pessoas surdas, então isso é muito diferente. Dentro da comunidade surda a gente tem uma diversidade muito grande. No meu caso, por exemplo, é difícil encontrar pessoas, até pessoas surdas, porque a maioria das pessoas que eu encontro são ouvintes, por causa do meu trabalho, né? Eu trabalho com a maioria das pessoas que trabalham comigo são ouvintes. E no meu trabalho a gente faz, por exemplo, um documento, cria um sistema, organiza uma informação, e aí eu preciso desse documento. Claro, é muito chato, é um pouquinho chato esses documentos, eu jogo ali na IA e peço para ela me ajudar com esse documento, né? Só para fazer essas correções do português e eu poder entregar para o meu chefe um documento que respeite as regras da língua, né? E meu chefe olha, lê, compreende o que eu quis dizer. Então, no meu trabalho, por exemplo, tenho reunião. Não tem intérprete nas reuniões. Como é que eu faço? Mas tem, por exemplo, correções, tem o chat, a gente usa o Teams, né? A gente usa o Teams. É aquele roxinho, né, que tem a gente usa esse sinal. Ele tem o bate-papo do Teams, a gente usa ele no trabalho e tudo mais, e aí eu vejo o chat, o que está acontecendo. Então, tem pessoal que liga pela câmera, pelo telefone, a gente vê as pessoas todas ali. Como que eu vou fazer? Tem ferramentas ali de legenda que me ajudam. Então, eu acompanho a legenda, então não tem intérprete. Então, assim, as pessoas falam, ele capta o que está sendo falado, transcreve, e aí eu coloco aqui do lado para mim o que é o chat. Por quê? Colocando o chat ali, eu vejo o que está sendo escrito, aí eu vou, copio rapidinho, coloco ali no chat para que eles possam me entender. Tem que ser muito rápido para eu poder mandar uma resposta ali. Aí eu falo, não, não é isso. E a gente consegue responder na hora, em tempo. Eu vejo ali na legenda o que está sendo dito e eu consigo interagir. E às vezes eu falo assim, nossa, o sistema está travando, você pagou. Você que paga a pizza. Aí eu falo, eu pago a pizza? Não é minha culpa, eu só estou provando para vocês o que está acontecendo. A prova está aqui, ó. Eu que pago nada. Então, assim, isso ajuda muito. Claro que com esse tempo, a IA, quando a gente entra, por exemplo, no Teams, ela complementa isso. Então, eu não preciso mais, por exemplo, eu pegar da tela, jogar para o chat, pedir para ele corrigir o português e depois copiar de volta. A gente perde muito tempo, eu não preciso mais fazer isso. Eu linko a inteligência artificial com o Teams e isso vai acontecendo de forma automática. Então, quando eu clico do lado, peço para ele corrigir, ele já corrige muito rápido ali e eu consigo enviar no chat de forma rápida. A pessoa lê, os colegas leem e me respondem no chat também, eu vou e pergunto para o chat, está certo o português? Ele corrige, vai lá e eu consigo interagir melhor. Outra coisa, por exemplo, dentro da reunião, às vezes eu estou vendo a legenda e me dá sono. Eu falo, nossa, tá difícil de concentrar, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, bate-papo, falando besteira, falando ali de time de futebol, falando só bobagem, né? Aí eu olho e falo assim, nossa, o chefe não está lá na reunião ainda, aí eu tenho que ficar esperando, o povo batendo papo, falando bobagem. Então, quando o chefe entra, todo mundo fica calado. Então, aí eu percebo que vai começar a reunião. E aí eu coloco ali. Então, quando eu vejo ali, eu não perco nenhum contexto. Não perco nada e eu fico olhando tudo aquilo. E às vezes eu peço pro chat, por favor, IA, o que ele falou? Aí a IA pega, do ouvinte captou e consegue organizar, fazer um resumo de tudo para mim. Eu leio tudo que foi falado. Aí eu falo, tá, não, tudo bem, agora eu entendi, pode continuar que eu estou seguindo a legenda. Então, assim, é muito bom.
Uma vez eu encontrei um colega e eu falei para ele assim, nossa, eu tenho medo porque a IA ela pega, capta todos os nossos dados, fala as bobagens, sua IA tá gravando tudo. E aí ele começou a falar assim, não, por favor, apaga, tira tudo. Aí eu falei, não, tira, você gravou, pelo amor de Deus, tira o que foi falado, bloqueia. Para deixar só o que realmente for da reunião. E é muito engraçado, entram em contato comigo desesperados, querendo que eu tire. E esse meu colega, eu peguei e falei para ele assim, o que está acontecendo? Eu não imaginei ele, cara, eu falei, ela gravou toda a besteira, a gente estava falando umas coisas que não tinham nada a ver de futebol, e não pode falar, e do grupo precisa bloquear. Aí eu falei, tá, ok, mas desculpa, eu tô usando essa IA só para ajudar para mim. Se você quiser fazer brincadeira, essas coisas, é melhor no final, porque quando o chefe entrar, vai aparecer, a IA vai começar a gravar tudo e tudo mais. Quando o chefe sair, aí vocês podem bater papo, mas antes, bloqueia. Aí eu falei assim, não, ficar batendo papo não, vou sair. Foi muito engraçado. Não, isso é ótimo, né, gente? Você tem algum surdo que procura você porque fala que quer aprender sobre IA? Procuram você? Porque, por exemplo, será que as pessoas surdas te procuram para você ensinar IA para elas? Desculpa, de novo, não ouvi, não entendi. Tô rindo ainda até agora. Desculpa, pode perguntar de novo? Sim, algum surdo procura você porque quer aprender sobre inteligência artificial? Como assim? Como assim surdo procurar? Não entendi. Se algum surdo procura pedindo para você ensinar a IA. Que eu lembro, já aconteceu, assim, lá em 2022, em dezembro, né, quando chegou a inteligência artificial e eu fui sozinho ali procurar, conhecer. Depois eu vi que a IA me ajudava. Algumas pessoas surdas até me procuraram, falando que precisavam fazer algumas coisas. Aí eu fui e falei assim, você pode experimentar o ChatGPT. E dei a ferramenta para ele. Aí falava, você coloca lá, pode, por favor, corrigir. E aí fui dando essa dica, depois, e ele aprendeu, mexeu, passou um tempo, ele veio, me perguntou de novo, falou assim, nossa, como assim? O que o chat faz? Eu falei, não, você conversa com ele, você pede, mas eu acho que ele não entendeu muito bem e tal. E aí depois foi muito rápido pensar no que a IA fez, né? E aí depois, isso demorou um tempo, aí outras surdos também me procuraram, porque precisavam, por exemplo, corrigir uma frase em português. E aí eu dava a dica do ChatGPT, pergunta para ele, pede para ele te ajudar a corrigir. E as pessoas olhavam e ficavam assim, mas parece um robô, não sei se eu confio muito nisso. Então demorou um pouco assim para as pessoas acostumarem e tudo mais. Aí um belo dia a pessoa me procurou e falou assim, cara, eu tô chocado, realmente a IA me ajudou muito. Aí eu falava, não, então segue, não precisa mais depender de ninguém, você consegue fazer tudo sozinho. E aí os surdos pararam de me procurar, porque pelo visto deu muito certo. Então todo mundo que me procurava eu ia dando essa dica de entrar em contato com a IA, de conhecer um pouco. E aí eu postei também no LinkedIn, né? Entrei no LinkedIn, postei um pouco sobre essa questão do apoio no trabalho, né? É uma rede social de trabalho, né, profissional. E aí eu coloquei lá um pouco sobre a IA, como a IA ajuda nas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, para a experiência, e porque as redes sociais também são ferramentas de informação, né? Mas o surdo, ele ainda não chegou a ver isso, ele não chegou nessa etapa, demorou um pouco, e uns 3 anos depois eu via uma pessoa ou outra, depois as pessoas simplesmente pararam.
Ninguém me pergunta mais. Do surdo não me pergunta mais nada. Antes eles me procuravam muito para fazer, para ajudar, mas é um pouco diferente, né? E antes não tinha chegado a informação, e a IA de fato mudou isso, porque o surdo conseguiu ter essa autonomia. Agora a informação chega, então não sei como é que está chegando mais, porque eles não me procuram. Infelizmente o tempo está acabando. Eu queria muito mais tempo para a gente continuar conversando, porque está muito legal. O tema é realmente muito interessante. E é um tema muito importante que ajuda as pessoas da comunidade surda, surdos cegos, a terem mais acessibilidade, mais inclusão de fato. Infelizmente, a gente não tem tempo. Nosso tempo acabou. Então, eu gostaria de agradecer a você, Paulo, por ter aceito o nosso convite, por participar desse momento de troca tão importante, de um tema tão importante para o futuro da comunidade surda. E também agradecer a Rejane por todo o apoio na guia interpretação. E agora eu vou finalizar a nossa conversa. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Librando Cast. Muito obrigada pela sua companhia. Continuem acompanhando os nossos conteúdos, todas as nossas redes, e lembre-se sempre que inclusão, acessibilidade e conhecimento transformam vidas. Até o próximo episódio, pessoal.